Olá, professores, bem-vindos mais uma vez à TPC da Diretoria de Ensino, do Núcleo Pedagógico, e seguindo as ATPCs que até então estamos fazendo, nós vamos hoje, mais uma vez, abordar a questão das estratégias de leitura, desta vez relacionadas e linkadas com a área de ciências humanas, o que não significa que, em alguns momentos, não façamos referências às outras áreas do conhecimento também, já trabalhadas por nós, ou mesmo a de linguagens, que será a nossa próxima ATPC. Estão aqui comigo hoje a PCNP Cléo, de Geografia, e a PCNP Thaisa, de Sociologia. Cléo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com vocês, como o João Mário já colocou, né, para conversarmos um pouquinho sobre estratégias de leitura, agora dentro da nossa área de conhecimento. Espero que vocês aproveitem bastante este momento aqui conosco, tá bom? E eu vou passar também a palavra para a Thaisa para que ela dê as boas-vindas aí a vocês. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e que nós tenhamos um excelente momento de formação, momento de ATPC. Passo a palavra, Cléo. Então, como nós já colocamos, o nosso objetivo, então, é trabalharmos estratégias de leitura, tá, com vocês. Vocês viram que já tivemos das várias áreas do conhecimento, né? Já tivemos de ciências da natureza e matemática, já tivemos aí a primeira introdução que o João Mário fez, né, com base na Isabel Solé, que nós também vamos trazer aqui para esse foco do nosso trabalho, e hoje nós vamos, então, um pouquinho explorar aqui dentro da nossa área, tá? Você pode ir me pedindo para passar, tá bom? E eu não consigo desligar o meu microfone porque eu estou projetando, aí eu peço para vocês desligarem, tá? Combinado. Então, o objetivo que nós temos, então, desse ATPC é compreender a importância do compromisso com a alfabetização e o letramento, né? E os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento. A gente sempre nós conversamos com vocês no sentido de que a competência leitora e escritora é um compromisso de todas as áreas, né? Então, por ser esse compromisso de todas as áreas, nós estamos trazendo, então, essa temática com enfoque em todas as áreas do conhecimento, para que nós consigamos enxergar dentro dos nossos componentes curriculares de que forma nós podemos explorar, então, esses letramentos e esses multiletramentos que nós temos aí nos nossos materiais de apoio, né, às aulas, tá bom? Que nós utilizamos. Então, esse é o nosso sentido hoje. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, tá bom? Agora, então, eu passo a palavra para a Thaisa, que ela vai começar contextualizando um pouquinho para vocês sobre, então, Isabel Solé, estratégias de leitura. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre estratégias de leitura, como a Cléo bem colocou, João Mário também. E nós vamos falar sobre, um pouquinho sobre estratégias de leitura, esse livro de Isabel Solé. Qual que é o objetivo desse livro? Qual era o objetivo da Isabel Solé quando ela trouxe esse livro? O objetivo foi ajudar tanto educadores quanto profissionais a promover a utilização de estratégias de leitura que permitam interpretar e compreender de forma melhor todos os textos escritos, né? Então, tudo que nós formos falar hoje sobre estratégias de leitura vai girar em torno disso. Pode passar, João. Segundo Isabel Solé, as estratégias de leitura são as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente. Sua utilização permite compreender e interpretar de forma autônoma os textos lidos e pretende despertar o professor para a importância em desenvolver um trabalho efetivo no sentido da formação do leitor independente, crítico e reflexivo. Então, para Isabel Solé, a leitura exige motivação, objetivos claros e estratégias. O ensino das estratégias de leitura, ele vai ajudar o aluno
a utilizar seu conhecimento, a realizar inferências e a esclarecer aquilo que ele não compreende, aquilo que tem dificuldade. Por isso, essas estratégias de leitura são de suma importância. Pode passar, João. Então, formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos. Para isso, quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte do seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações que permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes. Será que aprender a ler, formar leitores autônomos, trabalhar essa questão da leitura é uma tarefa de todas as disciplinas, como a Cleo trouxe essa reflexão ali logo no comecinho? Aí tem um dizer de uma entrevista de Isabel Solé que diz assim: sim, ensinar a ler é uma tarefa de todas as disciplinas, não apenas para aprender, mas também para pensar. A leitura não é só um meio de adquirir informação, ela também nos torna mais críticos e capazes de considerar diferentes perspectivas. Isso necessita de uma intervenção específica. Se eu, leitor experiente, leio um texto filosófico, provavelmente terei dificuldades, pois não estou familiarizada com esse material. É preciso planejar estratégias específicas para ensinar os alunos a lidar com as tarefas de leitura dentro de cada disciplina. Então, cabe a cada um de nós, docentes, trabalhar para que tenhamos leitores autônomos. Então, isso faz parte de todas as disciplinas do nosso currículo. Pode passar, João. Promover atividades em que os alunos tenham que perguntar, prever, recapitular com o colega, opinar, resumir, comparar suas opiniões com as que leram. Tudo isso fomenta uma leitura inteligente e crítica, na qual o leitor vê a si mesmo como protagonista do processo de construção de significados. E quais seriam quais seriam as outras formas de nós, docentes, fomentarmos a leitura nos nossos alunos, despertar nos nossos alunos a vontade, o prazer de ler? Eu acho que um primeiro passo é mostrar o gosto por ela, né? Mostrar que nós também temos o gosto pela leitura, comentar sobre os livros preferidos, recomendar títulos. Os estudantes, eles devem encontrar bons modelos de leitores na escola, especialmente se eles não possuem isso em casa. Então, eu acho que esse é um ponto de partida, né, para fomentar a leitura nos nossos alunos, o prazer pela leitura nos nossos alunos. Pode passar, João. Aqui nós trouxemos algumas estratégias de leitura, algumas estratégias para termos antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Quais são os objetivos dessas estratégias de leitura? Então, as estratégias, elas ajudam o estudante a utilizar o conhecimento prévio, realizar inferências para interpretar o texto, a identificar as coisas que não entende, esclarecê-las, para que possa retrabalhar essa informação encontrada por meio de sublinhados, anotações ou num pequeno resumo, por exemplo. Então, esse é um dos objetivos dessas estratégias de leitura. Antes da leitura, né, o que nós podemos fazer, o que deve ser feito? Motivação do leitor, definição dos objetivos de leitura, conhecimento prévio sobre o assunto, formulação de previsões e questionamentos do leitor diante do texto. Todas essas estratégias, elas são relevantes antes de realizarmos a leitura, pois a leitura começa antes que se inicie a leitura integral do texto, além de criar expectativas que facilitam a interação entre o leitor
e o texto. Então, motivar, definir objetivos, levantar alguns conhecimentos prévios do aluno, formular questionamentos, perguntas, previsões. Então, são estratégias para que sejam realizadas a serem realizadas antes da leitura. E durante a leitura, quais são essas estratégias? Confirmação ou retificação das antecipações criadas antes ou durante a leitura, construção do sentido global do texto e da ideia principal, formulação de perguntas sobre o que foi lido, esclarecimentos de possíveis dúvidas. Então, o uso dessas estratégias durante a leitura pressupõe leitura autônoma ou compartilhada, ou seja, quando o leitor consegue ler sozinho autônoma ou quando necessita de ajuda de um leitor mais experiente que auxilie o leitor menos experiente a questionar o texto, a estabelecer relações, buscar indícios no texto, levantar hipóteses, inferências, posicionar-se diante das ideias do autor, compartilhada. Então, essas são algumas estratégias a serem realizadas durante a leitura. Então, formulação de perguntas, esclarecimentos de possíveis dúvidas, construção do sentido global e da ideia principal, confirmação ou retificação das antecipações criadas antes ou durante a leitura, que pode ser realizada de forma compartilhada. E quais são as estratégias a serem realizadas depois da leitura? Identificação da ideia principal, elaboração de resumo, formulação de respostas e perguntas, impressões a respeito do texto lido. Essas estratégias estimulam o leitor a aprofundar seus conhecimentos permeados pela partilha de ideias, interpretações com outros leitores. Escrever sobre o que se leu também é fundamental para verificar se houve compreensão do texto. Então, esse movimento de se fazer a identificação da ideia principal, elaborar um resumo, formular perguntas e respostas, impressões a respeito do texto, escrever sobre o que se leu, tudo isso são estratégias que devem ser realizadas depois da leitura, ok? Pode passar, João. Em relação ao currículo paulista, né? O letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais, mediadas pela leitura e a escrita, e os que habilitam também a produzirem textos que envolvem as linguagens verbal, a não verbal e a multimodal. O que seria essa linguagem multimodal? A linguagem multimodal, ela usa uma linguagem quase que universal, através de sua comunicação não verbal, imagens, gráficos, gestos. Então, ela é uma linguagem que circula de vários modos, né? Tabelas, integração, texto de animação, tudo para atrair, tudo para deixar o texto mais atrativo, né? Presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana, ok? Pode passar, João. Só fazer a referência, Cléo. Microfone. Só fazer a referência de que este trecho que aqui está retirado é um trecho do currículo paulista, né, de todos os componentes, lá na página 38, certo? E quais são os 5 benefícios que mostram a importância da leitura? Então, a leitura ela aumenta o seu conhecimento sociocultural, aumenta a sua capacidade de interpretação e argumentação, aumenta seu vocabulário,
desenvolve sua criatividade e desenvolve sua escrita, né? Eu acho que para nós docentes é bem perceptível, né? Quando nós pegamos um trabalho escrito do aluno, por exemplo, a gente já consegue ali, corrigindo esse trabalho, fazendo essa leitura, a gente já consegue saber se o aluno é um leitor assíduo, pela forma como ele escreve, pelo vocabulário que ele utiliza, pela forma como ele argumenta, né? Então, esses 5 benefícios, eles mostram a importância da leitura e quanto ela enriquece o nosso conhecimento. E a parte que falava um pouquinho desse livro, Estratégias de Leitura de Isabel Solé, a gente vai encerrar por aqui. Agora eu vou passar a palavra para a Cleo, que ela vai fazer uma leitura junto com vocês, tá bom? Passo a palavra, Cleo. Então, vamos lá, pessoal. Eu trouxe um texto para vocês, o texto chama O Mapa, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre o autor desse texto e depois nós vamos fazer uma leitura aqui com vocês e pensar um pouquinho em alguns pontos que nós podemos aí trabalhar com os nossos estudantes em cima desse texto, tá bom? Pode passar, João. Então, o texto é de Mário Prata, né? Então, ele está nesse livro, chama Minhas Tudo, tá? Do Mário Prata. E o Mário Prata, gente, só para contextualizar um pouquinho sobre a vida dele, ele nasceu em Uberaba, no dia 11 de fevereiro de 1946. Ele é um escritor, né? Um dramaturgo, cronista, jornalista. Ele tem muito reconhecimento como romancista, é autor de telenovelas, de peças de teatro, muitos sucessos, como, por exemplo, na novela Estúpido Cupido, que vocês devem lembrar, muitos de vocês devem lembrar, Fábrica de Chocolates, Bésame Mútil, e assim por diante. Então, tem vários, ele é muito conhecido nesse mundo, né, por conta de todas essas telenovelas dele, tá bom? E aí a gente vai começar a fazer, então, essa leitura com vocês um pouquinho, e vamos prestar bastante atenção, né, em quanta riqueza na parte do texto relacionado tanto com contextos históricos, geográficos, culturais, se fazem presentes nesse texto, tá bom? Vamos lá. Ganhei um mapa do Mateus, um mapa mundi, imenso, obra da National Geographic, grande como convém a um mapa mundi. Abri o distinto em cima da mesa de jantar. Vou pedir só para a Thaisa fechar o microfone dela, que está dando um pouquinho de eco. Pousou solene e olhei para ele. Claro que eu já tinha olhado para vários mapas mundis. Ou seriam mapas mundi? Olhado, mas nunca parado para observar mesmo. Para preencher esse espaço aqui, é preciso muita água e muita terra. A primeira coisa que descobri é que o mundo tem acento. Fui percebendo aquelas coisas óbvias, como se chegar à América do Sul, perto da África, encaixa direitinho. Talvez venha daí a história da Mama África, porque abraça mesmo, acolhe gostoso. Viajando, percebe-se que a mesma hora aqui do Brasil é a mesma hora de um bom pedaço da branquíssima Antártida. Aqui em São Paulo, agora, é a mesma hora em Geleira de Base. Deve ser de lá que vem o nosso frio. Passa pela Argentina antes, que é só para os meteorologistas conseguir afirmarem que venha daí uma frente fria da Argentina. Deve ser por isso que o brasileiro não engole o argentino, porque toda vez que faz frio é coisa da Argentina, de argentino. É como se eles fizessem de maldade mesmo. E essa mesma hora agora, por exemplo, é a mesma lá na Groenlândia. Você jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Eu sei. A África, por exemplo, não é mais a mesma. Mudaram o nome de quase tudo. Tudo bem que aqueles países tinham que se libertar dos ingleses, dos belgas, franceses e portugueses, mas precisava mudar o nome? Quer nome mais bonito de país do que Congo belga?
é de uma sonoridade quase musical. E musical africano, claro, com o corpo batendo o ritmo. E belga. Eu não sei bem porquê, mas tudo que é belga eu já acho legal. Você já viu alguma coisa belga ruim? Belga não enche o saco de ninguém, não dá o mínimo trabalho, não cria caso. E aquele canário belga que o seu pai tinha na gaiola? Olhando assim, a uma certa distância, dá para perceber que não é só a África que se encaixa na América do Sul, não. Se puxar a Europa toda, muito bem puxadinha, ajusta lá com Nova York, atravessa o Tejo e está em Manhattan. As 10 ilhas do Cabo Verde fariam parte de Cuba. Provavelmente, meu amigo, o escritor Germano Almeida seria ministro da Cultura de Fidel, ou já o teria derrubado. E o Alasca, hein? Quer coisa mais fora do caminho do que o Alasca? Para ir a lugar nenhum, passa pelo Alasca. Ninguém faz escala lá. Não deve ter nem hotel. Além de fora de lugar, fica o próprio país. Ou seja, não dá para sair do estado de Alasca nem para ir para os Estados Unidos. Fui lá para o cantinho da Rússia, ver se achava Vladivostok. Quem é que nunca quis conquistar Vladivostok com seus exércitos de plástico em plena war? Ali, a gente estava a um passo de invadir os Estados Unidos pelo Alasca. Ah, por isso que o Alasca foi comprado pelos americanos. Agora ficou claro, olhando aqui no mapa. E o war dava dica. Jogo de americano, é claro. Tá lá Uberaba, onde nasci, e não está Linz, Mateus. Mas também não está Linz, onde nasceu Hitler, da Áustria. Aquela Europa tão apertadinha, tão pequena, aquela Itália que conquistou o mundo todo. Fui ver direitinho onde ficava Marrakech. Tá lá, para lá de Casablanca, e antes de Agadir. Um filme e uma novela. Achei Bangladesh, do Guru, e Liverpool, do Paul, do John e do George. Existe a cidade, vontade braba de viajar. Atenas, a ilha de Creta, Woodstock, Beirute, Damasco, Alexandria, tá tudo lá. É só procurar e achar e ver, talvez tardiamente, que o mundo existe mesmo. Tá na nossa cara e a gente insiste em não olhar para ele. E olhar, infelizmente olhar, cada vez mais para a gente mesmo. Acho melhor a gente viajar mais. Mário Prata. Então, gente, quanta coisa, né, nós podemos explorar nesse texto aqui. Então, eu vou falar só um pouquinho aqui, agora vou pedir aqui um bate-papo com os meus amigos. Eu quero o João Mário e a Thaisa, algumas coisas que vocês observaram nesse texto que nós podemos compartilhar. Vou abrir aqui, abro os microfones, vou abrir o microfone do João, que eu quero que ele fale também. Peraí, eu não consegui abrir o seu ainda, João. O da Thaís eu já consegui. Não estou conseguindo não, João. O que aconteceu? Vamos lá, Thaisa, começa por você. Pode falar, abre o seu microfone e pode falar um pouquinho o que você exploraria nesse texto com os seus estudantes. Pode. Então, pode abrir o microfone e falar. Eu gosto dessa parte. Posso citar uma parte do texto para falar que eu gostei, que eu colocaria bastante para eles? Que é aquela parte que fala: viajando, percebe-se que a mesma hora aqui do Brasil é a mesma hora de um bom pedaço da branquíssima Antártida.
aqui em São Paulo agora, é a mesma hora em Geleira de Base. Deve ser de lá que vem o nosso frio. Passa pela Argentina antes, que é só para os meteorologistas. Consegue afirmarem que vem aí uma frente fria da Argentina? Deve ser por isso que o brasileiro não engole o argentino, porque toda vez que faz frio é coisa da Argentina, de argentino. É como se eles fizessem de maldade mesmo. E essa mesma hora agora, por exemplo, é a mesma lá na Groenlândia. Você jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Eu sei. Então eu acho que daqui tem várias reflexões que a gente pode fazer com os nossos alunos, que a gente pode tirar. Então, essa seria uma parte do texto que eu trabalharia mais a fundo com eles. É uma parte que eu gostei, que eu traria para dentro de sala de aula com mais ênfase. João, você pode abrir o seu aí, você consegue você mesmo? E aí você fala também. Isso. Isso. Aí você vai lá, abre e volta. Feito, vamos lá. Só um pouquinho de paciência, pessoal. Assim que é bom, porque a gente está estudando todo mundo junto aqui com vocês. Fazendo ao vivo tudo. Bom, primeiramente, né, se houver a possibilidade, o interessante é que a gente traga sempre o livro físico, né? A questão trazer o físico desse livro e já explorar a capa. E aí a exploração da capa, cores, tamanho de letras, as informações que estão ali na capa desse livro, tá? E a partir daí, como nós já fizemos aqui também, explorar um pouquinho sobre o autor. Tá? É bem interessante trazer não só a questão da biografia do autor, mas, de repente, algumas citações. Se é um autor polêmico, trazer também algumas falas que causaram ou que, em algum momento, foram falas que trouxeram uma inquietação para a sociedade, para a mídia, né? Como a gente está aqui na questão de ciências humanas, não que nós não pudéssemos fazer isso nas outras áreas, mas também buscar ali, dentro dessa perspectiva de humanas, as questões políticas, né? Quais são os posicionamentos políticos do Mário Prata? Por que ele escreveria um texto sobre isso, né? Sobre essa temática, sobre a questão do mapa? O próprio nome do texto também é uma exploração possível para fazermos, né? E, de repente, é óbvio que as nossas gerações hoje estão na tecnologia, mas vá que dentro da nossa sala de aula nós tenhamos algum aluno que conheça o War, né? O jogo War. Se não tivermos, nós podemos contar um pouquinho sobre o jogo War e podemos pedir para que eles, a partir daquilo que eu contei, que nós contemos para eles sobre o jogo War, que faz parte aqui da infância de alguns de nós, da adolescência de alguns de nós, se há algum jogo de tecnologia que se aproxime, de tecnologia não, mas se há algum jogo desses que eles hoje acessam, que se aproxime ou que tenha as mesmas ideias da proposta do jogo de War, tá? Penso que basicamente seria isso. Outra coisa seria interessante que nós fizemos isso aqui visualmente, mas não fizemos os questionamentos. É interessante que nós consigamos particionar o texto e aí, ao particionar esse texto, fazer algumas perguntas que deem essa ideia do levantamento de hipóteses e, no parágrafo seguinte, fazer a confirmação ou não dessas hipóteses. E também questionar algumas situações no próprio parágrafo, no próprio trecho que nós trouxemos para os meninos, que extrapolem as linhas, né? Aquela questão das leituras por entre as linhas e por trás das linhas. Penso que seja isso, Cléo. Perfeito, João. Muito boa mesmo a sua fala e a da Thaisa também. Então, olha só o que foi colocado aí, então. Começarmos pelo título, né? O mapa. Quando você pergunta o mapa, esse texto vai falar sobre o quê?
Você já começa por aí, né? Levantar as curiosidades. Aqui nós fizemos a leitura corrida, mas como o João Mário colocou, na sala de aula, a gente pode fazer a leitura por partes, trazer o mapa mundi para a sala e ir explorando todas essas situações que apareceram aí nesse texto, né? E nós trouxemos aqui para vocês algumas das situações que nós podemos explorar a partir desse texto. Pode colocar, João. Então, olha só, começando pelo tamanho do mundo, né? Então, quando você começa a falar do tamanho do mundo, quanta coisa você pode explorar aí? Se você for levar para a linguagem cartográfica, por exemplo, você vai desde a escala, né? Como aí no caso que eles colocaram, a questão de como o mundo está distribuído, né? O tanto que a gente tem de água, de terra, toda essa exploração que pode ser feita, estão vendo? Então, o tamanho do mundo, a gente já começa por aí. E ele começou ainda antes disso falando sobre o mundi. Mundi tem acento, né? Então, quer dizer, até nisso ele começou por aí. Então, vejam quanta coisa ele contextualizou ali nesse texto, tá bom? Então, a importância do mundo, o tamanho do mundo, né? E a sua importância, uma das coisas que a gente pode colocar aí. O que mais, João? Só chamar a atenção dentro da sua fala, quando você fala escala, nós trazemos para essa conversa, podemos trazer também arte, podemos trazer Exato, matemática, né? Então, exato. uma única palavra dentro do contexto deste texto, que num primeiro momento nos traz a ideia de geografia, nós conseguimos também agregar aí arte e matemática, por exemplo, tá? Nossa, tá vendo que riqueza? Próximo, João, que a gente colocou aí. A importância de saber ler um mapa. Gente, às vezes nós falamos que os nossos estudantes têm muita dificuldade em leitura, alfabetização cartográfica, né? Leitura de mapa, em como interpretar um mapa. Olha que texto bacana para eu começar essa exploração, não é verdade? E o quanto é importante o estudante saber fazer essa leitura e quanta coisa ele consegue explorar a partir de um mapa, essa riqueza que o texto trouxe para a gente, tá certo? Então, isso também é legal. Então, aquela coisa da cartografia, você traz de uma forma mais leve. Você trouxe a partir de um texto, instigando para você trabalhar isso com os estudantes. Então, olha que bacana, né? Então, o texto nos dá esse subsídio também. Esse subsídio, inclusive, da leitura de mapa, nós podemos levar também para essa questão do imagético, né? E em língua portuguesa, em algumas situações, também trazer ali os referenciais de leitura verbal e não verbal também constantes, até mesmo a questão das legendas, né? A utilização das cores, né? Um indicativo de cores para cada situação que ali está colocada. E também, João, falando um pouquinho do que está implícito e explícito, né? Porque quantas coisas ele citou no texto, não é verdade? Dos lugares, e que não está escrito ali no mapa, mas quando você conhece o contexto daquela localidade, você consegue trazer isso à tona. Então, olha que bacana, né? Conseguir fazer trazer toda essa conversa aí a partir do texto. E veja o que nós colocamos mais aí, a questão da localização, os processos históricos e culturais dos lugares que estão citados aí, e também eu posso inserir vários outros, porque o Mapa Mundi me dá uma série de opções que eu posso trabalhar com os estudantes, posso trazer isso para a conversa. Então, vejam quanto que o texto é rico nesses detalhes, né? O quantas coisas eles conseguem trazer, quantos objetos do conhecimento eu consigo trazer para a conversa a partir de um texto como esse. Só fazer uma referência, quando você falou de mundi, né? Lembrar que a palavra mundi, além da questão do acento, nós precisamos também explorar a questão da etimologia da palavra, né? Então, de onde vem essa etimologia? E às vezes na etimologia de algumas palavras se explicam acentuações, se explicam as utilizações. Lembrar que mundi vem do latim, tá? Enquanto significado, ela traz a ideia de mundos, que tem o sentido de terra, tá? Olha. Perfeito? Maravilha, João, que perfeito. E o que mais a gente pode explorar, então, nesse texto? Vamos ver? Pode ir, João. Fuso horário,
né? O tanto que foi o trecho que a Thaisa comentou com vocês. Olha que legal. Então, trazer essa questão do fuso horário, que não é fácil, muitas vezes, para o estudante entender, mas de uma forma assim, uma forma diferente, né? É um texto que traz de uma forma, de um outro modelo de linguagem e que faz com que o aluno compreenda melhor, então, essas questões do fuso horário também. Né? O mesmo horário daqui é o mesmo horário de onde? E levá-lo a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, sobre essas questões. Então, é bem bacana também. E a gente pode falar, João. Não, quando nós falamos em fuso horário também, posso estar errado, tá, gente? Mas assim, a Cleo vai me corrigir. É uma porta para nós entrarmos nas questões de latitude e longitude, né? Perfeito. E a partir dessa questão de latitude e longitude também, nós podemos trazer matemática aí com a questão do produto cartesiano, né? Com a questão cartesiana. Não seria isso, Cleo? Exatamente, João. Quanta coisa. Debruçou sobre o mapa mundi, leu o texto, fazer todas essas explorações, né? Tudo que está lá, os paralelos, os meridianos, trazer tudo isso para a conversa, porque isso vai ajudar muito o nosso estudante a entender todas essas questões, né? Essas questões mais físicas, digamos assim, em relação à leitura do mapa. Bem bacana, viu? Dá para buscar, inclusive, Cleo, como o mapa traz essas referências, dá para buscar, inclusive, a questão lá da pré-história, né? Dá para trazer toda, né? Quando aconteceu essa separação, né? Dos Isso. continentes, né? Quando ele fala da questão dos encaixes, né? Onde isso está localizado no tempo, na história? Maravilha. Estão vendo que um único texto, ele consegue, é um texto, embora falando sobre o mapa, né? Que é um objeto de conhecimento específico da área da geografia, mas quanta coisa de conhecimento esse texto traz, e que ele abarca aí uma série, né, a gente pode até falar que é multidisciplinar, não é verdade? De quantas coisas a gente consegue trabalhar de outros componentes e que estão inseridos aí também nesse texto, que você consegue puxar trazendo a partir desse texto. Então, gente, tem muito mais. E eu gostaria que vocês fizessem isso depois na escola de vocês. Leiam o texto, tá bom? Conheçam o texto e vejam quantas coisas mais vocês conseguem explorar a partir desse texto, tá bom? Então, nós fizemos primeiro essa leitura do texto. Agora vamos ver algumas imagens aí também, que com esse mesmo olhar, imagens que abrem aí, nossa, diferentes situações para nós explorarmos em sala de aula, tá bom? Então, olha, começando com essa primeira imagem aí. Escreva na lousa a palavra ética. E aí, o menino foi escrever e o que aconteceu? Roubaram o giz, professora, né? Então, vejam o que a gente consegue explorar nessa imagem aí. Vou ver se a Thaisa quer falar um pouquinho. Pode falar, Thaisa. Essa imagem, na verdade, ela traz uma reflexão sobre a palavra ética, né? O que nós entendemos por ética, o que é ética, e é muito importante nós conversarmos sobre isso, porque esse tema, ele permeia todos os tipos de relações existentes dentro de uma instituição escolar. Então, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Nós, os nossos alunos, nós seguimos regras, e estas, por sua vez, elas incutem normas, valores morais, formas de conduta, e também cabe a nós, professores, transmitirmos isso para os nossos alunos, né? Então, em todos os momentos, a questão ética, a palavra ética, ela está permeando o ambiente escolar. Então, é de suma importância que façamos a reflexão, que possamos entender o conceito da palavra, né? Onde a gente encontra ela, porque ela aparece o tempo todo, e como eu coloquei ali no comecinho para vocês, ela está permeando todos os tipos de relações existentes dentro da instituição escolar. Então, é de suma importância que façamos a reflexão, que possamos entender um pouquinho melhor sobre tudo que está por trás dela e tudo que está implícito nessa palavra. Bom, passo a palavra, Cleo. Na questão da língua portuguesa, por exemplo, nós temos ali, na fala do garotinho, dois aspectos gramaticais. Temos ali o sujeito indeterminado e temos também o vocativo,
Então, podemos explorar ali os tipos de sujeito, e podemos explorar também já a ideia de vocativo. Obviamente que a gente pode se debruçar sobre várias outras situações aí da língua, tá? Mas só chamando a atenção dessas duas situações por enquanto. E só para fazer mais uma pontuação, João, na sociologia, como que eu conceituaria a palavra ética? Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, tá bom? Passo a palavra, Cleo. Muito bom. E aí tem algumas provocações aí, né? Nessa própria imagem, quando a gente buscou lá na internet, já veio, eles colocaram algumas provocações aí que a gente pode trabalhar um pouquinho em cima disso. Roubaram o giz? Quem teria roubado este material da escola? Um aluno para rabiscar as paredes e calçadas? Um professor que ficou sem giz na sua sala e ficou com preguiça de buscar no almoxarifado? O inspetor, o diretor da escola, a secretária, o coordenador, o prefeito, o governador, o presidente? Quem sabe? Do jeito que a corrupção anda generalizada, todo mundo é suspeito. E não adianta estar ao inquérito, CPI, prender todo mundo. Eles serão soltos rapidinho com um habeas corpus. Habeas paciência. Que bacana. Então, o contexto que eles trouxeram, né, que o próprio chargista trouxe aí, né, para a gente poder explorar um pouco mais essa imagem e trazer essa discussão, né, para a sala de aula, esse debate, né, para a sala de aula conversar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante também, tá bom? E, por fim, agora só falta acusar esse chargista pelo sumiço do giz. Pode? Né? Só falta ser culpa dele, coitado, não é verdade? Então, é bem por aí. Aí tem essa outra imagem que vocês estão vendo aí, né? Como se fosse o mundo, só que totalmente repleto de lixo, e está dizendo assim: do ponto de vista do planeta, não existe como jogar lixo fora. Porque não existe fora. Simples assim. Né? Então, o que acontece aí? Quando a gente fala essa imagem, o que a gente consegue explorar nela? Toda a questão ambiental, todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, trazer para a conversa, né? A importância da conscientização quanto o consumo, né? E o consumo e o consumismo. Como trabalharmos com os resíduos sólidos, né? Conscientizar sobre isso, sobre o consumo consciente, descarte regular, que muitas vezes acontece, e a gente tem que trabalhar tanto isso na nossa sociedade. Você vê o quanto as pessoas ainda muitas vezes estão culturalmente assim muito presas naquela forma de jogar lixo em qualquer lugar, de colocar lixo, né, fora da lixeira, jogar no chão e assim por diante. Você vê isso o tempo todo nas ruas, a gente presencia. Então, esse cuidado todo que nós devemos ter com o meio ambiente. Então, vejam que essa imagem traz tudo isso e que também traz aí junto, né, toda uma série de coisas que envolvem todos os componentes curriculares, tá bom? Todo mundo pode trabalhar, haja vista que trata-se de tema transversal que perpassa por todos os nossos componentes. Então, não é específico desta ou daquela, né, daquele componente apenas, mas todos nós temos esse dever, essa obrigação, né, de trabalharmos isso com os nossos estudantes. Nessa imagem, assim como as próximas que nós vamos mostrar, nós não vamos trazer as provocações, até por conta do tempo, que nos é limitado. Então, fica para vocês, esse material vai disponível na descrição do vídeo, tá? Então, é só vocês acessarem a descrição do vídeo e esse material vai estar disponível para vocês lá, inclusive com os links, para aqueles que quiserem utilizar destas imagens, desse material que nós estamos aqui apresentando para vocês, utilizar em suas aulas, ou montar, ou trazer para alguma aula que você já tenha, fiquem à vontade, tá bom? Próxima imagem. Maravilha, João. E essa, então, gente? Esta poderá ser a órbita terrestre daqui a 9 anos. Aí tem um link aí para vocês, que vocês podem explorar também depois, né? E essa imagem, ela diz assim, né? Eu fui lá buscar para vocês, para trazer um pouquinho do contexto dessa imagem aí. Em 2019, havia cerca de 5.000 satélites em órbita do nosso planeta. E em 9 anos, esse número pode chegar a 57 mil. Para
ilustrar, foi criada, então, essa imagem aí, né? Então, ela foi mostrada na 23ª Mostra da Conferência Anual de Transporte Espacial da Administração Federal de Aviação nos Estados Unidos, tá bom? Que é onde ela foi utilizada. E cada ponto aí branquinho, então, representa um satélite, tá? Tá em escala bem exagerada para criar esse impacto mesmo do desafio que nós temos que enfrentar aí pela frente, tá bom? E o perigo maior disso tudo, então, não são os satélites em si, mas sim o lixo espacial que tudo isso cria, né? E que muitas vezes eles são desativados e esses fragmentos ficam aí no espaço. Então, são objetos que não têm mais utilidade e que muitas vezes ficam largados aí no nosso espaço. Então, vejam o quanto isso também é preocupante, né? Essa imagem também dá para explorar uma série de coisas hoje. A gente tem tanta coisa que vem via satélite, mas olha aí a preocupação que a gente tem que ter, então, até com a órbita do nosso planeta. E essa, então, gente, que calor! Não consigo encontrar uma sombra. E olha o machado do lado dele, né? Por culpa de quem será? Não é verdade? Então, nos leva a fazer essa reflexão também, não é verdade? Aí, gente, nessa, dá para a gente explorar tanta coisa, inclusive da ODS 11, né? Cidades e comunidades sustentáveis, que fala, a ODS 12, consumo e produção responsáveis, a ODS 13, ação contra a mudança global do clima. Então, olha quanta coisa você consegue trazer. E o nosso material, tanto o currículo em ação quanto os mapas, trazem muitas citações voltadas para as ODSs. Então, é muito importante a gente trabalhar isso também, né? Então, é culpa de quem? Quem está fazendo isso, né? Se eu não tenho uma sombra hoje, mas o que eu posso fazer para modificar? Aí vem minha atuação cidadã. De que maneira eu posso fazer isso? Qual a visão que eu tenho que ter do futuro? Eu tenho que pensar só no dia de hoje, mas que mundo eu quero deixar para as minhas futuras gerações? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que colocar para reflexão aí de todos nós, tá bom? Pode ir, João. Certo, só chamar a atenção que a gente pode trabalhar também aqui a questão da pontuação, né? As reticências e o ponto de exclamação que ali estão, né? Talvez me veio uma ideia louca, o pessoal de inglês aí que me perdoe, né? Posso estar cometendo aqui algum tipo de impropério, mas me veio uma ideia louca de repente pegar ali a expressão uma sombra e dentro da língua inglesa puxar para a ideia dos countables and incountables, né? Names, né? As situações que são contáveis e incontáveis. De repente é uma possibilidade, tá? Gente, se eu viajei muito na história, por favor, me perdoem, tá? Sejam generosos com o amiguinho aqui. Maravilha, João. Ótimo, isso mesmo, muito bem lembrado. E essa aqui, hein, gente, né? Mais uma vez, tá aí, olha. Divisão justa será? Né? Então fica aí também para reflexão, olha. Produto Interno Bruto, olha a imagem ali. Depois, na segunda imagem, a renda per capita, olha ali, a renda per capita. E na distribuição de renda, como que fica a situação como fica a situação das pessoas, né? Então é para a gente pensar bem e trazer, né, tudo isso, né, para discussão em sala de aula. Então são indicadores que a gente trabalha muito dentro dos nossos componentes e que a gente pode utilizar a partir de uma imagem para a gente trazer aí esse tema para uma discussão. Eu acho que fica bem mais bacana começar a partir daí, né, do uso de uma imagem assim. A matemática e presente, né, Cláudia? Também, né? Certo? E aí a gente lembra até daquele livrinho, né, de matemática, Divisão Justa do Malbatarran, porque aí vem algumas reflexões na cabeça da gente, justa até que ponto e para quem essa justiça, né? De que forma nós estamos inseridos nesse mundo aí? Sim, e os quadrinhos desse Armandinho são ótimos para Ótimos. explorar muita coisa, tá, gente? Para qualquer um de nós, professores, ele traz algum conteúdo que dá para a gente explorar, tá? No sentido de reflexão, no sentido de operações, né? Como, por exemplo, aqui dá para se trabalhar uma questão de operação matemática. Então, várias ideias podem surgir a partir de um HQ desta. Muito bacana mesmo.
Nós nem colocamos aqui a Mafalda, né, João? Mas quanta coisa da Mafalda a gente consegue explorar também, não é? Tem muitas situações. Mafalda, É Calvin, Calvin, né? eu ia falar Calvin, outro, isso, Calvin, o Calvin. Agar também tem bastante Nossa, coisa, tá? maravilhoso. É uma forma muito legal de se trabalhar, né? E agora essa, falando de igualdade, equidade, realidade. Gente, olha só, igualdade, né? Todo mundo ali no mesmo tamanho, né? Todos têm o caixote do mesmo tamanho. Equidade, né? Vocês estão vendo aí que o homem mais alto, ele não precisa. Já o do meio precisou de um só. E o terceiro, acho que o microfone está dando eco. Aí o terceiro, né, precisou de dois caixotes. Então vejam aí, né, a equidade. Equidade é oferecer para as pessoas, então, de acordo com aquilo que ela precisa, né, de acordo com aquilo que ela necessita para a vida dela, não é? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Será que é igualdade mesmo? Todo mundo igual? Ou é equidade? O que é mais importante aí, né? Acho que Então, fica. Ai, desculpa, Cleo, te pode falar, interromper. Thaisa. Eu ia falar que fica aquela reflexão, né? Será que tratar com igualdade garante a A equidade? equidade? E como que é a nossa realidade, né, no dia a dia? Porque a gente tem aquela ideia errônea, ai, vamos tratar todos igualmente, da mesma forma, né? Mas será que quando eu faço tudo da mesma forma para todo mundo, eu estou garantindo a todos as mesmas oportunidades? Então, eu acho que essa é a principal reflexão que a gente tira dessa imagem, porque enquanto a igualdade buscar tratar todos da mesma forma, não levando em consideração a necessidade de cada um, a gente não vai conseguir atingir a realidade adequada. Né? Então, para que a gente tenha essa realidade adequada e garanta a todos as mesmas oportunidades, a gente precisa pensar na equidade, né? E não na igualdade. E o pior é essa realidade gritante que está aí, né, na terceira imagem, né? Olha a situação. E a gente vê muito isso no mundo em que nós vivemos, infelizmente, né? Então é algo que nós precisamos trabalhar muito mesmo com relação a isso. Mudar um pouco essas nossas concepções, né, de igualdade, equidade e a realidade que a gente tem principalmente, né? É nesse sentido, tá, gente? Bom, pessoal, nós estamos terminando já por aqui. Nós deixamos aí para vocês a referência, né? Então a gente colocou aí para vocês o currículo paulista, que está como referência, os materiais de apoio, né? Que tem tanto dos anos finais quanto do ensino médio, todos os materiais, porque tudo isso que a gente falou para vocês são objetos do conhecimento que estão nos nossos materiais, tá bom? E não só dos nossos componentes de humanas, mas de todos os componentes. Vocês viram quantas intervenções o João Mário fez com o olhar dele da língua portuguesa, da matemática, até da história, quanta coisa a gente consegue trazer, né? Para esse contexto. Então, lembrar que hoje, como a gente trabalha muito por área do conhecimento, não é o meu componente mais importante, não é o seu componente mais importante. Nós precisamos também quebrar esse negócio, sabe, das caixinhas que a gente ainda tem isso, né, arraigada assim em nós, porque não é isso mais. Eu preciso sim trabalhar junto com os meus colegas, parceiros da área, para que eu tenha todo esse desenvolvimento aí multidisciplinar, integrado, como a gente espera que aconteça, tá bom? É nessa visão que a gente trouxe tudo isso para vocês. E quando vocês forem fazer aí na escola, lembre-se disso, tá bom? Lembre-se de explorar as imagens, o texto, e que cada professor tenha esse olhar, né, do seu componente articulado às demais áreas do conhecimento, porque é dessa forma que nós devemos trabalhar, tá bom? Com os nossos estudantes, tá ok? Eu vou me despedindo por aqui, agradeço muito a vocês, né, por estarem aqui conosco, tá bom? Colocamos-nos à disposição para o que vocês precisarem, tá? E deixamos aí para vocês um forte abraço e uma boa semana a todos de trabalho, tá? Fiquem com Deus. Thaisa? Tchau, gente. Uma boa semana. Eu também quero agradecer mais essa oportunidade, desejar a todos um bom trabalho, que nós tenhamos trazido para vocês algum material que
possa incrementar as aulas de vocês, tá? E que eles sejam úteis de alguma forma. Daqui a 15 dias, nós vamos seguir na questão das estratégias de leitura e vamos trabalhar com a área de linguagens. Muito obrigado e até a próxima.